Olá pessoal, aluno Jackson Ritter, RU 2807209, curso Bacharelado em Química, para apresentar o portfólio A2 2020 sobre desmatamento. Nos foi solicitado que montasse uma notícia sobre o desmatamento na sua cidade, fazendo uma avaliação geral da situação, né? Eu queria começar conceituando um pouquinho o desmatamento, né? A gente pensa sempre no desmatamento cruel que acontece na Amazônia, o pessoal derrubando as árvores, muitas vezes irresponsavelmente, a gente não entende por quê, mas essas coisas estão relacionadas ao nosso dia a dia. A gente tem que lembrar que o nosso desmatamento ele começou lá com a chegada dos portugueses, né, no Brasil, tanto que nosso nome Brasil vem do pau-brasil, que era a madeira que eles mais derrubavam na época, levavam para a Europa para utilizar os corantes, faz parte da história. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar também quando a gente fala de desmatamento é que as árvores fazem uma função essencial que é sequestrar o carbono. O dióxido de carbono que nós lançamos na atmosfera quando nós respiramos, ele pode ser sequestrado, ele é pego pelas árvores, elas transformam no tronco delas, elas utilizam o carbono, e depois elas devolvem para nós o oxigênio. Quando a gente derruba essas árvores, tanto seja elas apodrecendo quanto elas sendo queimadas, elas vão devolver esse carbono para a atmosfera. Esse carbono, ele aumenta o efeito estufa. Esse dióxido de carbono evita que o calor do Sol bata na Terra e volte para a atmosfera, ficando retida, aumentando a temperatura média do planeta. E aumentando a temperatura do planeta, nós temos uma alteração do nosso clima, gerando todos os problemas, como derretimento de calotas polares, possibilidade de seca, possibilidade de chuvas mais em alguns lugares. Especificamente sobre Portão aqui. Falando sobre Portão. Portão é uma cidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Nós chamamos de região de encosta da serra. É a descida da serra do Rio Grande do Sul, que tem uma altitude média de 1.300 metros, em direção à Lagoa dos Patos, que fica a 60 metros de altura. Então, nós somos uma região de morro, de descidas. Essa região ela foi colonizada basicamente por alemães e ela trabalhou muito no início, com curtumes e com silvicultura. Eles plantavam muita acácia negra e muito eucalipto. A acácia negra para tirar o tanino do curtimento do couro. Então a nossa região ela desmatou muito, temos muitas áreas rurais, mas ela desmatou muito mesmo foi pela questão da silvicultura, florestas plantadas. Para você ter uma ideia, não tem a última atualização, que a atualização ela sai a cada 4 anos. Mas entre o período de 2006 e 2016, a área plantada, de florestas plantadas aqui na região, aumentou em 50%. E o que isso repercute? Nós estamos tirando uma floresta e colocando outra floresta. Não é bem assim. Nós tiramos uma floresta nativa, diversa, com raízes profundas e colocamos algumas, que nem a acácia negra, que tem raízes muito rasas. E de tempos em tempos ela é cortada. Quando a gente corta, a terra fica totalmente nua. O que acontece nessa região? Deslizamentos. Temos muito deslizamento de terra, né? Escorre bastante. Além disso, a terra nua, a gente sabe, ela vai carreando os sedimentos, a areia, tudo para dentro dos rios. E os nossos córregos aqui são relativamente pequenos, então nós temos o assoreamento deles muito facilmente. Juntamos isso à expansão urbana, que nunca é totalmente planejada nas cidades, e o que nós temos? Nós temos alagamentos, chove muito, as ruas enchem, porque os rios não conseguem dar vazão, e entra água na cidade, todos aqueles problemas, não é muito infrequente aqui. Além disso, temos um problema aqui na região que o pessoal conhece, já é bastante estudado aqui no Rio Grande do Sul, deve ser em outros lugares também, como o deserto verde. Tu olha no horizonte, tu tem uma linda floresta, toda ela igualzinha, chama atenção. Só que na realidade, tu não tem diversidade de plantas porque tu é uma monocultura. Tu tem hectares e hectares de eucalipto, hectares e hectares de acácia, então tu não tem outras espécies vegetais. E na acácia, especificamente, pouquíssimas espécies animais convivem com ela. Ela mata tudo embaixo, então tu não tem uma vegetação embaixo, ela fica seca. Praticamente nenhum pássaro come a sua fruta. Então ali onde tu acha que tu tens uma floresta, tu não tem uma floresta. A gente chama de deserto verde, porque ele está verde, mas ele
tá deserto de animais, tá muito pobre de espécies vegetais. Isso acaba tendo um impacto, né, na região. Além disso, nós tivemos o problema do corte de muitas árvores nativas que tinham menor interesse comercial, muitas delas em risco de extinção, né? Tu tem aí a timbaúva, o próprio pinheiro de araucária, que era bastante frequente aqui, estão à beira da extinção. E o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso, gente? Bom, como nós trabalhamos aqui basicamente com monoculturas, que são extração vegetal, mas isso vale também, se a gente parar para analisar, para o Brasil todo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar na reciclagem, porque uma vez que eu começar a reciclar os meus materiais, isso dá o trabalho de separar, de guardar adequadamente para que ele possa ser recolhido, né? Uma vez que eu consiga reciclar materiais, vou precisar retirar menos materiais da natureza. Logicamente, cortar menos. Uma outra coisa muito importante é a gente repensar nossas atitudes. A gente considera, poxa, os caras estão desmatando, eles são pessoas ruins, eles são malvados, por que eles fazem isso? Não, são interesses comerciais. Eles estão cortando para vender essa madeira, coisas que nós como população compramos. Eles estão desmatando para poder plantar mais comida, para criar mais animais, para gerar mais bens de consumo esses que nós consumimos. Então, de uma maneira indireta, nós somos responsáveis por isso. Então, outro grande pensamento que nós temos que fazer é repensar nossas atitudes. Concorda comigo? Tem mais alguma ideia? Podemos fazer mais alguma coisa? Comenta aqui para a gente debater esse assunto. Valeu? Obrigado, pessoal!